Você sabe a diferença entre os cordões de girassol e quebra-cabeça para autismo? São símbolos de conscientização e apoio a pessoas que têm o transtorno do espectro autista. A Júlia Matos conversou com pessoas que usam o cordão e vai explicar agora pra gente. Desde o diagnóstico de autismo do filho João Miguel, aos 5 anos de idade, Karine passou a pesquisar sistemas de suporte. Um deles foi a troca de experiência com outras mães. Daí surgiu a ideia de identificar as crianças e os transtornos. Essa ideia dos cordões surgiu durante uma conversa entre as mães, que elas tinham essa necessidade de identificar os seus filhos. E aí nós pesquisamos sobre os cordões e eu disse para elas que eu iria fazer esse pedido para elas. Quando eu vi que elas começaram a utilizar e outras mães vieram me perguntar, começou ali um negócio. Então, eu comecei a fazer a venda dos cordões. Agora, o João Miguel, que completou 8 anos, utiliza o acessório em passeios e até no cinema. Os cordões mais procurados são os de quebra-cabeça, usados para identificar unicamente o espectro autista com abrangência internacional, e os cordões de girassol, usados no Brasil e que podem ser ainda mais amplos. Esse daqui é o do girassol, esse daqui particularmente tem a opção de usar quando você tem a deficiência oculta e o autismo, os dois, né? Você pode ter uma comorbidade, que chama, que pode ser o TDAH, pode ser o TOD, entre outros transtornos. E depois que eu utilizei o cordão aqui, eu fui a shopping, eu tive ajuda, fiquei tão feliz, tão emocionada quando eu estava com o meu filho em momento de crise e algumas pessoas ofereceram ajuda. Ofereceram ajuda porque viram que eu estava precisando, conversaram com ele e ele foi aos poucos se acalmando. Então, essa ajuda, essa empatia, ela é fundamental e nós nos sentimos mais seguras como mães. A visibilidade das pessoas que têm deficiências ocultas, sejam elas sensoriais, intelectuais, mentais, e que muitas vezes essas pessoas eram discriminadas. Então, esse cordão, essa visibilidade, embora necessário um laudo, um documento, faz com que a pessoa que tem deficiência, tal qual a cadeirante, aquela que você identifica de pronto, passam a ter o mesmo espaço dentro da sociedade que elas têm dentro do direito. A Karine faz a ponte entre as famílias e os cordões de identificação há cerca de 1 ano. E não são só as crianças que podem usar as identificações. Muitas têm que lidar com hipersensibilidade ao toque. Mas, se os filhos não podem usar, os pais também têm uma opção. Utilizar um cordão, para eles, é muito aversivo. E aí eu via que muitas mães utilizavam esses cordões, só que como não está escrito nada, se subentende que a mãe talvez seja autista. Então, eu tive a ideia de procurar cordões que fossem mãe de autista, escrito mãe de autista e pai de autista. Que aí, a pessoa que olha para esse cordão, ela vai identificar que é a criança que é autista. O importante é que a identificação gere empatia e respeito, até porque o maior desafio para pessoas com deficiências ocultas é ocupar os espaços destinados a elas sem desconfiança de outras pessoas. Embora algumas pessoas tenham ainda dificuldade de se assumir nessa sociedade com uma identificação pública, mas ajuda a amparar, inclusive na rua. Se uma pessoa autista, especialmente, falando, ela tem uma crise ou ela está precisando de atenção, ou mesmo se ela reagiu ao toque ou a um barulho, você identifica e pode saber como acolher. E a advogada tem conhecimento de causa, não só na profissão. Ela é mãe do John, que aos 30 anos possui autismo nível 2. Para ele, os cordões mudaram seu dia a dia. Para quem tem o autismo, no meu caso, hipersensibilidade sensorial, com problemas com som alto, com luz, com muitas pessoas, me deixa extremamente agitado e pode causar uma crise severa, né? Mesmo as pessoas não conhecendo, como hoje já conhecem, né? A maioria das pessoas já conhece o que significa o cordão da identificação, já me fazia mais seguro, porque tem identificação, diz que eu sou uma pessoa com autismo, então ela veio me libertar mesmo, assim, me trazer mais segurança. Durante a entrevista, John teve uma crise por causa da luz da câmera. A mãe já sabia a melhor forma de acalmar. E o cordão pode ajudar até nisso.
Em situações de crise, as pessoas podem identificar o portador do transtorno com mais facilidade e compreensão. A meta agora é fazer com que qualquer pessoa identifique pessoas com deficiência no espaço público. As pessoas possam não ter vergonha de mostrar quem elas são, porque isso vai trazer uma segurança, vai fazer com que você possa exercer o seu direito de cidadania, de igualdade, de equidade, aquilo que a lei garante, né? E também uma forma pedagógica, uma forma de você mostrar para as pessoas que, opa, ali tem uma pessoa que, independentemente dela não ter a deficiência física, ela merece e deve sim gozar de todos os direitos que tem na lei e precisa ser respeitado. A minha causa não é simplesmente de assegurar os direitos dos meus clientes, mas é uma bandeira que eu levanto por viver e me ajustar junto com as outras mães e outras famílias de pessoas com deficiências não visíveis. Eu espero que as pessoas compreendam, eu espero que elas tenham a empatia, eu espero que elas tenham o respeito que essas crianças precisam, o cuidado, tanto na escola, quanto nas terapias, quanto na vida social dessa criança. A inclusão é tudo de bom, né, Roberto? A gente está com essa conscientização aí